decidi colocar músicas de partida, músicas de caminhada em direção a Canaã, porque amanhã é que vai ser a abertura do Mar Vermelho. Hoje vai ser apenas a saída, o trajeto do povo de Israel. Então, vocês sabem que desde que a 10ª praga aconteceu, o faraó já queria que o povo fosse no mesmo dia, na mesma hora, e foi assim que aconteceu. Eles nem terminaram nem de assar o pão. Você vê aqui, tem uma parte que fala que eles saíram tão nas pressas, porque o faraó queria que eles fossem o mais rápido possível, que não deu tempo nem eles assarem o pão. Ó, no capítulo 12, verso 39. E assaram pães sem fermento da massa que levaram do Egito, pois a massa não tinha levedado, porque eles tinham sido expulsos do Egito. Não puderam deter-se e não haviam preparado para si provisões. Então deu tempo nem assar o pão direito. Eles já com a mala pronta, já com as roupas ali, o cajado, eles mesmo instante eles saíram. Tem uns filmes que mostram que o povo de Israel esperou amanhecer e de manhã eles saíram. Mas tem um outro filme que mostra que na mesma noite da praga, o povo de Israel já se preparou e começaram a sair de noite. De manhã já estavam longe, já estavam lá no deserto já. Então, foi basicamente assim que aconteceu. Um detalhe que mãe deve ter falado ontem, ou mãe dava, que quando eles saíram, os egípcios, eles começaram a pedir aos egípcios dinheiro, riquezas, como uma forma de indenização pelos anos de escravidão. Claro que não tinha como cobrir 400 anos de escravidão, todas as riquezas que eles pegassem ali. Mas era o suficiente para eles terem uma vida próspera, uma vida abastada no deserto. Então eles saíram pedindo aos egípcios seus objetos de ouro, de prata, roupas, bens preciosos. Eles saíram podres de ricos do Egito assim que eles foram libertos. Tanto é que usaram esse dinheiro essas riquezas de maneira errada. Porque quando Moisés estava no Sinai, aí foi o que eles fizeram, pegaram todo o ouro que eles tinham e fizeram bezerro de ouro. Isso é uma lição de mordomia também. Deus nos liberta, Deus nos abençoa, e às vezes a gente usa nossos recursos para o que não presta, né? Usa para adorar os ídolos. Então, o povo de Israel agora saiu do Egito. E aí, tem um detalhe interessante. Eles saíram não de maneira desorganizada. Tem filmes que mostram que saiu aquela massa, aquela ruma de gente, sem organização. Todo mundo assim com uma multidão espalhada. Não. Na verdade, eles foram organizados por divisões. Isso a gente vê aí, você está aí no capítulo 13, mostra que eles saíram de maneira organizada. Saíram cada um em várias divisões diferentes, em várias subdivisões do povo de Israel. Saíram como um exército, né, Davi? Bem organizado. Exatamente. Versículo 18. Capítulo 13, versículo 18. Diz: os filhos de Israel saíram do Egito organizados como um exército. 13, versículo 18, diz, olha, que porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto perto do Mar Vermelho. Os filhos de Israel saíram do Egito organizados como um exército. Então, como é que foi feita essa organização? Moisés tinha sido líder do exército, tinha sido comandante do exército do Egito, então ele sabia organizar o povo de maneira que eles ficassem todos bem distribuídos ali, em várias unidades, em várias subdivisões. Agora um detalhe interessante. Quem tem mapas no final da sua Bíblia, tem um mapa que mostra o caminho do povo de Israel no Êxodo. Eu vou colocar um aqui, só para vocês terem uma visão de como foi esse trajeto. Porque vocês sabiam que dava para eles terem chegado em Canaã, em 2 meses, ao invés de 40 anos. Acho que isso aqui é um detalhe que todo mundo já conhecia. Dava para o povo de Israel ter chegado em Canaã em 2 meses. Tinha um caminho mais curto, um caminho bem curto mesmo, que dava para todo mundo que saiu do Egito chegar em Canaã. Acontece que
eles pegaram um caminho mais longo de 40 anos e nesse caminho só Josué e Caleb que chegaram até o final. Então, ó, tá aí a imagem. Tá vendo, ó? Aqui, onde desse lado esquerdo aqui, não sei se dá para ver o mouse, tem uma cidade chamada Mênfis, que era o lugar onde o povo de Israel ficava, ali no Egito. A cidade que era a capital do Egito, Mênfis. Aí eles saíram, foram para Sucote, Etão, Migdol, Piairote. Então foi aqui que houve a travessia do mar. Desse trecho aqui. Esse trecho aqui é chamado de Canal de Suez. É uma passagem que abre ali no meio do Mar Vermelho. Então, eles atravessaram aqui, aí depois eles foram lá para baixo, foram lá para o deserto do Sinai, e tem um mapa que mostra, ó, eles subiram aqui para cima, pelo amor de Deus, subiram aqui, ó, quando chegaram em Cades Barnea, eles deram a volta e voltaram para o caminho do deserto. Então, aqui no meio dessa região aqui, teve uma hora que eles estavam quase chegando em Canaã, eles tiveram que voltar. E vocês lembram que episódio foi esse? Foi aquele episódio dos espias, que eles duvidavam, que a terra não dava certo conquistar e tal, que era muito complicado, que os inimigos eram muito, muito ferozes, muito fortes. Aí Deus disse, vocês não estão confiando em mim não, pois vocês vão voltar? Vocês vão voltar e vão morrer tudinho aqui, porque vocês não acreditaram em mim. Vai entrar só Josué e Caleb e os filhos de vocês. Então eles fizeram a volta para o deserto, e por isso que dura 40 anos. Agora olha aqui o caminho que seria mais rápido. Ó, Mênfis, ia por aqui, ó, aqui por cima, passando bem pertinho do mar Mediterrâneo, passava pelo território dos filisteus, no instante chegar em Canaã. 2 meses estava lá. Então por que durou 40 anos? Porque eles precisavam ser educados por Deus, precisavam ser disciplinados, precisavam receber a lei, precisavam entender o santuário. Do jeito que eles não estavam prontos para ser livres. Eles eram escravos, tanto fisicamente quanto mentalmente, apegados à escravidão e até adoravam alguns ídolos. Então é preciso voltar a ensinar a eles o que é ser dependente de Deus. Então Deus, quando nos liberta, às vezes ele nos leva por um caminho mais longo para que a gente chegue mais perto dele e aprenda junto com ele, assentado aos pés dele. Então, Deus precisa nos converter primeiro. Ele nos liberta, nos converte, para então nós experimentarmos uma liberdade completa. Por isso que demorou 40 anos. Agora, que a lição traz mais alguns detalhes. Quando Israel saiu do Egito, Moisés levou os ossos de José. Tem filmes que mostram, você pode ver algumas cenas. Sim, esse mapa tem na Bíblia de vocês na parte de trás. Pelo menos nessa Bíblia preta, nessa Bíblia antiga, na Ara, tem um mapa do Êxodo na parte de trás. Eu acho melhor do que esse mapa aqui. Nessa Bíblia laranja, do Bíblia missionária, acho que não tem, mas na preta tem. Então Moisés levou os ossos de José. José, ele nunca perdeu de vista a terra prometida. Lá no Egito, como governador, ele sempre sentia saudade da terra dele. Sempre sentia saudade do lar dele. Quando Jacó morreu, ele foi lá em Canaã enterrar os ossos de Jacó, o corpo de Jacó. Ele não enterrou no Egito. Podia ter enterrado ali nas pirâmides, podia ter enterrado em algum lugar mais chique, mas não, eu vou enterrar na terra que Deus prometeu aos meus pais. Eu vou enterrar lá. E ele disse ao povo, olha, quando ele estava bem velhinho, com mais de 100 anos, olha, eu vou morrer, todo mundo morre, eu vou morrer também. Quando eu morrer, vocês vão me colocar lá. Eu sei que vocês vão sair daqui, vocês não vão ficar aqui para sempre, aqui não é o lugar de vocês. O seu lar não é aqui, o seu lugar é lá em Canaã. E quando vocês forem voltar para lá, levem meus ossos. Então todo israelita conhecia o caixão de José, e no dia do êxodo, no dia da saída, eles pegaram aquele caixão e rodaram com eles para cima e para baixo por 40 anos até chegar lá. Então, José tinha uma visão, como diz lá em Hebreus 11, uma visão do futuro, uma visão da promessa de Deus. E crendo na promessa de Deus, que o povo ia voltar para Canaã, ele já deu essa ordem de que os ossos tinham que ser transportados. Essa passagem que eu estou dizendo está lá em Hebreus 11. Pela fé, deixa eu achar aqui. Pela fé, José deu ordem com relação aos seus ossos. Olha aqui, Hebreus 11, 22.
pela fé José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens a respeito dos seus próprios ossos. José é um exemplo de fé para todos nós. E aí, durante essa jornada, você lembra da coluna de nuvem, da coluna de fogo. De noite, a coluna de fogo trazia aquecimento, porque no deserto, de noite, é muito frio. De dia é extremamente quente, de noite é extremamente frio. Então, a coluna de fogo de noite servia de calor e luz para o povo de Israel. E de dia, a coluna de nuvem servia de direção e também de sombra para todo aquele povo. Aí você vê, aí você olha, né? O povo de Israel via Deus todos os dias e ainda assim duvidava, né? O povo via a manifestação de Deus e ainda assim era incrédulo, né? E a gente tem a história deles para se basear, a gente cai no mesmo erro. E aí, vocês lembram que o faraó tinha pedido oração, o faraó tinha reconhecido que Deus era Deus, tinha mandado o povo sair, mas será que foi de verdade? Não, porque aí no capítulo 14, o que é que o faraó faz? Verso 5. Quando foi anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, ele e seus oficiais mudaram de ideia a respeito do povo. Disseram: que é isso que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? No instante passou o luto, no instante passou a tristeza. Sentiu falta ali da mão de obra e agora partiu com todo o seu exército para trazer de volta o povo de Israel, ou senão para matar todos eles. Então, ali o faraó revelou suas intenções. Ele não tinha se arrependido, o coração dele não tinha mudado, ele estava cego pelo pecado. E agora correu atrás do povo de Israel e cercou eles perto do Mar Vermelho. Então o povo agora estava cercado por todos os lados. O mar na frente, montanhas do lado, exército atrás. E aí, o que será que vai acontecer nessa história? Quais são os eventos do próximo capítulo? Será que o povo de Israel vai conseguir sair? Será que o exército do faraó vai conseguir alcançar? Então não perca as cenas dos próximos capítulos. Amanhã você vai saber o desfecho dessa história. Mas guarde essas lições na sua cabeça. Guarde isso que nós aprendemos na sua mente. Deus nos liberta, mas nós precisamos aprender a ser dependentes dele. Precisamos aprender a ser livres. Então, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas para você ser liberto, você deve primeiro conhecer a verdade. Porque conhecereis a verdade vos libertará. Quando você conhece a verdade e deixa a verdade transformar você, aí sim você está realmente livre dos grilhões do pecado e pronto para a Canaã celestial. Amém. Amém? Senhor Deus, muito obrigado por essa lição maravilhosa da saída do povo de Israel. Que possamos, Senhor, reconhecer que é para a liberdade que Cristo nos libertou e que nós possamos viver pela lei da liberdade em nossa vida. Amém. Agora, Senhor, abençoa o estudo do livro e amanhã abençoa a continuação dessa história, que nos sirva de encorajamento, de força na nossa caminhada rumo ao céu. Em nome de Jesus. Amém. Amém.